conversas com Tainá disse que estava sendo ameaçada, coagida. Ontem eu fiz uma pergunta direta para o Raul, olho no olho. Falei, Raul, o que você pensa agora? Você vai restaurar o seu casamento, restabelecer o seu casamento? Ele falou, Gotino, estou focado agora na minha filha. Aí eu falei, mas a pergunta não foi essa. Eu falei sobre o seu casamento. O Raul falou, deixa ela ficar um tempo na casa do pai dela, deixa ela viver a vida dela. E eu senti que o Raul está pensando em outra história agora, outra história de vida. Só que agora acaba de me chegar uma informação aqui de que pessoas conversando com Tainá, lá em São Luís do Maranhão, Tainá está dizendo que quer voltar para casa. Tainá quer voltar para o interior de São Paulo, para Pilar do Sul. Mais precisamente para viver com o Raul. Como fica essa história, Raul? Diante dessa informação que nos chega agora, de que Tainá está dizendo que foi vítima de uma armação, que foi vítima de uma situação criada por um golpista e que ela foi levada, coagida, ameaçada, amedrontada por um homem que planejou tudo. Inclusive, ela diz que ele planejou ter mandado você viajar, porque foi o Fernando que deu emprego para o Raul. Parece um enredo de novela. Ele dá um emprego para o Raul e manda o Raul viajar por 2 semanas e começa as investidas na casa de Raul com a mulher de Raul. E aí, ele acaba fugindo com ela. Diante dessa informação agora, o que você tem a dizer, Raul, sobre ela quer voltar para Pilar do Sul, ela quer voltar para casa. E agora? Então, ela tem a família dela já falou que vai receber ela de portas abertas. Lá ela vai ser cuidada, no que ela precisar ela vai ter pra ela, nada vai faltar, entendeu? Nem pra ela e nem pra Sofia. Olha aí, o Raul, ele já está certo do que ele pensa. E engraçado que o Raul fala, imediatamente várias pessoas comentam na internet. É isso aí, Raul, ou Raul, não faz isso, não volte atrás. As pessoas estão comentando. Eu quero saber como é que vai ser esse encontro do Raul com a Tainá. Agora, uma outra pergunta para o Raul muito importante. O encontro mais importante é de Raul com Sofia, correto? É de Raul com a filha, que ele não vê já faz tempo. E ontem eu te perguntei, Raul, você está pronto para viajar? Você falou, tô. Que história é essa que você não poderia viajar hoje? É verdade isso? Você está com problema na documentação? Você está sem o documento? Não, tá tudo certinho, Gotino. Só um probleminha só, mas a gente já tá resolvendo já, tá tudo ok. Você estava sem o RG, tirou a segunda via, é isso? É que isso, já tá tudo certinho já, sobre isso aí, entendeu? E outra coisa, Gotino, eu tenho uma dúvida aqui. O pessoal do abrigo lá não tá entrando em contato com a gente, não tá mandando foto da Sofia, nem a Tainá tá entrando em contato com a família dela lá. Será que as autoridades locais lá não sabem nos informar por que isso está acontecendo, por que não está tendo a conexão, nenhuma ligação para saber se a Sofia está bem? A gente não está tendo esse acesso. Opa, vamos fazer esse apelo então. Só explicando a questão da documentação, o Raul precisou tirar uma segunda via do documento, aí vai numa espécie de poupa-tempo ali e resolve isso, tira rapidamente esse documento para poder viajar. Acontece, eu perdi minha carteira de habilitação. Fiquei procurando 2 dias, achei, graças a Deus. Senão eu ia ter que recorrer a uma unidade dessa para fazer uma segunda via. Acontece. Mas então ele já está me dizendo aqui, ufa, já fico mais aliviado. Eu recebi essa informação que ele estava com um problema na documentação. Falei, amigão, agora é hora de deixar tudo pronto. Se tiver que embarcar, se tiver que subir num avião, tiver que entrar num ônibus, não sei como é que ele vai, que isso aconteça. E uma imagem que eu quero ver é o encontro dele com a filha. Acho que vai ser um dos momentos mais emocionantes. Se a gente puder ter esse momento, vai ser maravilhoso, porque a história desse rapaz se tornou uma história conhecida e o Brasil abraçou esse rapaz através do Cidade Alerta, no comando do Luiz Bate. Vamos fazer um apelo agora e eu quero que o Percival comente isso. Pessoal do abrigo,
pessoal aí do Conselho Tutelar, não custa nada. Vocês ficam mandando piadinha o dia inteiro. Me mandando no grupo da família, bom dia no grupo da família. Não custa nada vocês pegarem uma imagem. Não custa nada vocês mandarem uma imagem da criança pro pai. Hein, Percival, não é isso? Não, você vê que a situação, foi bom até você ter me perguntado isso, dá pra gente explicar direitinho. O juiz lá do Maranhão, ele não vai tomar uma decisão definitiva sobre a guarda da menina e nem com relação a Tainá. Por quê? Ele não é um juiz dos fatos. O palco dos acontecimentos é aqui no interior de São Paulo, Pilar do Sul. É aqui que vai ser resolvido. Então o juiz de lá contata com o juiz daqui. Agora, detalhe, Gotino, o fato de estar numa casa de abrigo, tá abrigada, quer dizer, ela tá abrigada porque o juiz, ao decidir isso, ela tá sob abrigo porque ela estava abandonada. Quer dizer, a história de Tainá não convenceu ao juiz lá do Maranhão, não convenceu não. Então a grande dúvida é como será feita essa viagem. Como será feita essa viagem? Essa é a pergunta. Eu já volto com o caso Tainá, eu já volto também com o caso das 3 crianças desaparecidas aqui em São Paulo. Antes, eu tenho um recadinho do Bate. É um recadinho só, em 30 segundos eu já retomo os principais temas do dia. Bate! Agora eu quero falar com você que perdeu os dentes, você que usa dentadura, você que não está feliz com o seu sorriso. Alô, doutora Cláudia! É isso aí, se você usa uma prótese que está te incomodando, não consegue mastigar porque machuca, não sorri porque tem vergonha, agora com os implantes dentários a sua prótese ficará fixa, não precisa tirar para higienizar, o céu da boca fica livre, você vai ter o prazer de comer de tudo, vai falar e sorrir com segurança. E se for em carga imediata, em 3 dias finaliza, é muito rápido. Outra opção é essa prótese que está fazendo maior sucesso. Ela é leve, livre de metais e é colocada diretamente sobre os seus dentes. E o melhor, sem uso do motorzinho e sem anestesia. Viu que maravilha? A SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos, tem várias unidades, um monte em São Paulo, tem na Grande São Paulo, tem Osasco, tem Guarulhos, tem Santo André, tem São Bernardo, tem Mogi, Jundiaí, Piracicaba, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Volte a sorrir ligando 3003-2227. Sorriso novo é porta de entrada para novas oportunidades, até para um novo amor. 3003-2227 SP Implantes. Muito bem, eu tô voltando aqui com as crianças, estou recebendo uma informação agora aqui da minha direção. A possibilidade das crianças terem sido encontradas. Estou só tentando confirmar essa informação, desculpa falar de sopetão assim. Vitor, Matheus e Alexandre, os 3 garotinhos que desapareceram hoje. Vitor, 12 anos. Matheus, atenção. O Matheus tem 11 e o Alexandre tem 13. O menorzinho é o mais velho. Os 3 desapareceram na saída da escola no dia da festinha de aniversário do Vitor. Ele tinha feito aniversário um dia antes, mas a festinha ia ser naquele dia. A mãe tinha preparado um bolinho, uma festinha da família. Atenção, informações chegaram de que essas crianças pegaram uma van, foram até o terminal. Inclusive, o motorista da van já foi localizado e já falou: olha, eu peguei as crianças sim e deixei elas na porta do metrô. E aí o que aconteceu? Virou um problema, porque no metrô essas crianças poderiam ter ido para qualquer lugar. Andando a pé é uma coisa, no metrô é outra. A mãe do Vitor e do Matheus, ó, chegou mais viaturas da polícia. É uma ambulância ali? Opa, aí é um shopping em Itaquera. Aí, uma viatura da polícia tá aí, com as mães. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: o que me chamou a atenção nessa história é que essas crianças estão desaparecidas há 5 dias. E a mãe do Matheus e do Alexandre, saiu andando de Itaquera até o centro de São Paulo. Andando. Sabe onde ela foi vista hoje? Largo da Concórdia. Sabe por onde ela passou? Praça da Sé, Celso Garcia, Rangel Pestana, Praça João Mendes. E essa mulher andava aqui, ó, celular na mão, foto, e entrava no bar. O senhor viu? Entrava em outro bar. O senhor viu essas crianças? Essa mãe andou mais hoje, ontem, nesses últimos 4 dias, do que eu andei o ano todo. A mãe andou em busca de informações dos filhos e do coleguinha dos filhos.
é a Flávia. A Flávia é a mãe do Matheus e do Alexandre. A Alessandra, mãe do Vitor, também fazendo buscas. E aí, uma viatura da polícia pegou essas mães e levou para o shopping. Eu quero agradecer a sua companhia, você que está comigo. Algumas regiões ficam agora com a sua programação local. Desejo uma ótima noite.